Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Hoje começamos a Semana do Meio Ambiente de 2023, com uma mesa bastante importante, urgente, né, na atual conjuntura do país e do mundo. Então, eu agradeço imensamente a presença de Paty Marinho e Maurício Silva, ambos do MAI, né, do Museu de Arqueologia e Etnografia. Acertei? Não, errei. Etnologia. E já divulgo o resto da semana, né? Tem atividades grandes. Procure o Instagram da Cambio, com mais detalhes. Tem um cartaz aqui na frente, com todas as atividades. A gente vai até sexta-feira. Atividades bem bacanas. Tem atividade de campo aqui do TAEB de Agroecologia. Tem sobre abelhas, hoje, logo em seguida, inclusive lá no CP, que é o Centro de Práticas Esportivas. Depois teremos, eu não vou lembrar de tudo, mas a gente tem depois, na quinta-feira à noite, o Paulo Artacho, que é uma eminência no campo da mudança climática, eminência internacional. Então, é um grande nome, assim. E por aí vai. Vamos ter um filme também, na sexta-noite. E, então, vários temas bastante interessantes. Então, agradeço a presença de vocês. Outra coisa. Para quem precisa de certificado, só acessar aquele código e preencher o formulário para receber o certificado de hoje. Mais alguma coisa? Temos uma membra da Comissão Ambiental da Biologia. Eu sou Paulo, desculpa, não me apresentei. Eu trabalho aqui como educador na Comissão de Cultura e Extensão, que apoia coletivos de extensão, e a Cambio, a Comissão Ambiental da Biologia, é a que organiza já, tradicionalmente, a Semana do Meio Ambiente. A gente começou uma semana atrasada, né, era para começar no dia 5, que foi segunda passada, mas teve um outro evento aí da Biologia que acabou coincidindo. Bom, é isso, sem demorar muito, mais ou menos a gente falou uma meia hora. Outro recado, o nosso terceiro convidado não pôde vir, Márcio, do cacique da terra indígena Jaraguá. Ele hoje nos avisou que tinha uma pessoa doente da família, um outro cacique doente, e que não pôde vir, infelizmente. Vamos ficar devendo essa. Mas temos aí Maurício e Paty para nos abrilhantar. E esperando que dê tudo certo lá com o cacique do Márcio. Acho que é isso. Tá bom? E acho que mais ou menos uma meia hora cada um, e abrir para perguntas. Né? É isso. Obrigado. Bom evento. Bom dia a todos. Saúdo os meus mais velhos, meus ancestrais, que é pela resistência deles que eu estou aqui hoje, né? E meu nome é Paty Marinho. Eu vou fazer a apresentação sentadinha aqui, que eu fico mais confortável, que eu tenho algumas anotações aqui. Eu sou graduada em Ciências Sociais, aqui pela FEFELESH. Sou mestra e doutora em Arqueologia pelo MAI-USP. Então, faz mais ou menos um pouco mais de 20 anos que eu estudo comunidades quilombolas, né? Cultura afro-brasileira. Faço parte do LINT, laboratório do Museu de Arqueologia, faço parte da rede de arqueologia negra, a Negrarqueo, e faço parte também do movimento Vai Vai Saracura. Então, essa apresentação de hoje, eu estou falando de uma perspectiva de uma aliada, né, que vem há mais de 20 anos trabalhando com essas comunidades quilombolas, tanto da perspectiva acadêmica quanto da perspectiva profissional, né? Nós, da arqueologia, trabalhamos muito com licenciamento ambiental, né? Aqui no Brasil, pelo menos, é uma área que, depois que a gente se forma, o licenciamento ambiental acaba absorvendo muito dos pesquisadores, dos arqueólogos formados. Então, nesses 20 anos aí de profissão, eu visitei muitas comunidades remanescentes de quilombo, Brasil afora aí, e sempre digo que, quando eu chego nessas comunidades, a empatia, o que eu sinto quando eu chego lá, e o que eu acho que me une a essas comunidades, apesar de eu não ser quilombola, eu sou daqui de São Paulo, nascida e criada aqui,
sou da Zona Sul de São Paulo, sou mina, é que nós somos afrodiaspóricos, né? Nós viemos do mesmo processo. Então, vamos lá, vamos falar um pouco, então, sobre essas resistências quilombolas, né? Quando a gente fala de resistência quilombola, é assim, onde existiu escravidão, em qualquer lugar do mundo onde existiu escravidão, existiu resistência. Quando a gente fala da escravidão brasileira, no contexto brasileiro, a gente pode pensar nessa resistência de ações individuais, né, que ia desde o envenenamento, né, através de plantas, porque os quilombolas já tinham um conhecimento muito profundo das plantas e também aprenderam aqui com os indígenas, né? Vocês já ouviram falar no piripiri, na Guiné? Essa planta era usada para envenenamento dos senhores, né, opressores, as rebeliões, né, a revolta dos malês e tantas outras revoltas, né, que registradas e não registradas na historiografia, né, mas uma da grande maneira de resistência foi a formação de quilombos. Historicamente, a formação de quilombos ela está ligada à fuga dos escravizados, né? Então, para fugir da opressão, essas pessoas fugiam individualmente ou em grupos e formavam, se embrenhavam no meio da mata, né, e formavam, então, esses quilombos, né, esse ajuntamento de negros. Esse é o conceito histórico de quilombo. Depois a gente vai ver que esse conceito ele muda com o passar do tempo. Para a gente entrar no tema que é a maior problemática, na verdade, assim, é o que define um quilombo e é a maior problemática, a gente vai ter que voltar para 1850 e falar da Lei Eusébio de Queiroz e da Lei de Terras, né? A Lei de Eusébio de Queiroz, eu não sei se vocês lembram, mas é aquela lei que proibiu o tráfico transatlântico de escravizados, né? Já na iminência, com a pressão da Grã-Bretanha, da Inglaterra, o Brasil, então, foi obrigado a fazer essa lei proibindo esse tráfico. E também a Lei de Terras, né, porque não tinha uma legislação. Que bom que está chegando mais gente, né? É bom que a gente está no comecinho. Eu estou falando, eu nem passei para o outro slide, eu estou viajando na batatinha. Deixei no primeiro. Aí, ó, eu estou aqui. Isso, eu estou aqui. No primeiro slide. O primeiro foi de apresentação. Eu estou aqui falando da importância da gente, para falar sobre resistência quilombola, a gente tem que se remeter aqui a 1850 para falar dessas duas leis, né, da Eusébio de Queiroz e da Lei de Terras. Então, essa Lei de Terras, porque não tinha uma regulação para as propriedades, para os grandes latifúndios e tal, então precisava dessa lei de regulamentação. E assim, primeiro saiu a Lei de Terras, né, a Eusébio de Queiroz, e, na sequência, saiu a Lei de Terras, né? E por que essas duas leis, uma na sequência da outra? Porque o escravizado era propriedade reconhecida, tinha documentação, enquanto as terras não, os latifúndios não, né? Então, as terras elas não eram regularizadas e os latifundiários, que eram os mesmos legisladores, tinham esse entendimento que, mais cedo ou mais tarde, a escravidão iria acabar, né, e precisava impedir o acesso, né. De um lado, precisava regularizar, para eles terem essa terra regularizada, e impedir o acesso dessa gigantesca população de pessoas escravizadas que, mais cedo ou mais tarde, acessariam a liberdade, né? Então, essa lei ela proibiu, por exemplo, a ocupação de terras rurais por ex-escravizados, a compra de terras por ex-escravizados, definiu altas taxas de impostos, que os poceiros que tinham pequenas propriedades, eles não foram anistiados como os grandes proprietários e não tinham condições de pagar as altas taxas cobradas, né? Então, percebe que era tudo uma estratégia, e que sempre essa estratégia privilegiando, né, os grandes proprietários de terra. Então, isso é desde sempre, né, desde a invasão do homem branco europeu aqui
no nosso continente. Eu fico mudando aqui, mas eu não mudo aqui, foi isso que aconteceu. Aí, em 1888, a gente tem, então, a tal da Lei Áurea, né? E, nesse período, a gente já tinha muitos quilombos formados, né? A gente tinha muitos ex-escravizados libertos, né? Que compraram sua própria liberdade, alcançaram sua própria liberdade, N motivos, né? E a gente teve uma grande formação das chamadas terras de preto. Essas terras de preto eram comunidades que se formavam. Pensa bem, porque como é que foi essa tal dessa Lei Áurea, né? Chegou um dia, assinou a Lei Áurea e, de repente, em alguns cantos do país, a escravidão permaneceu intacta, né? Eu dei aula lá na Federal de Pelotas e lá se diz que demorava muito para as notícias chegarem lá, por exemplo. E mesmo que chegasse a notícia, até o negócio ter sido colocado em prática. Mas foi assim, de um dia para o outro, esse povo estava livre, mas sem eira nem beira, né? sem nenhum plano para absorver, introduzir essa população na sociedade propriamente dita, né? Como livres, né? Como libertos, né? Como pessoas com direitos iguais, né? Enfim. Então, muitas dessas pessoas foram, né, para zonas afastadas, né, dos centros, etc., procurando terra, procurando lugar para plantio, para sobrevivência, para cultivo, né? Então se formaram várias comunidades, né, onde a solidariedade, a cooperação era o principal, era o que unia as pessoas, né? Então, nessas chamadas terras de preto. E tudo sempre, né, girando ali em torno das terras. Já avançando um pouquinho, aí, já em 1930, esse ano é o ano onde o governo encerrou a vigência da Lei de Terras e transferiu exclusivamente a expedição de títulos de propriedade para a Justiça Comum, né? Termina a vigência da Lei de Terras, termina, mas essa lógica, esse modelo fundiário, ele permanece o mesmo, sempre privilegiando os latifúndios, né, em detrimento às pequenas propriedades. E sempre essa coisa de determinar determinar tudo em função de quem tem terra e quem não tem terra, né? Isso é a tônica assim da sociedade, né? E essa questão de quem tem terra e não tem terra era uma coisa tão forte na sociedade, no pensamento, que na era Vargas se estimulou uma nova colonização, né? O que foi chamado de uma nova colonização do Brasil. Se dizia que era o lema era vamos ocupar as terras vazias, né? Vamos marchar para o oeste, ocupar as terras vazias, né? Como se essas terras realmente estivessem vazias, né? Na maior parte, vocês sabem, essas terras elas não estavam vazias, elas eram ocupadas por indígenas, elas eram ocupadas por populações ribeirinhas, elas eram ocupadas por quilombolas, né? Muitas terras de preto, né? Então, assim, não existia esse vazio que foi vendido, né? essa ideia que foi vendida, né? Pelo governo Vargas. E aí essa política, mais uma vez, ela provoca muitos conflitos no campo, muita grilagem de terras, né, falsificação de documentos de propriedade, venda de terras para latifundiários, expulsão, morte, trouxe muita violência no campo. Era esse momento de transição, onde o Brasil estava se integrando nesse sistema capitalista, né, um desenvolvimento de uma burguesia industrial, uma queda da oligarquia agrária, né, com a crise de 29, o café, né, a decadência do café e tudo, esse período aí.
Mas você sabe que quem os donos, né, esses que sempre foram os donos, né, do país, eles nunca saem perdendo, né? Então não é que foi a decadência total da oligarquia, e mesmo porque eles passaram a ser clientes, né, das indústrias, e a gente até hoje vê como o maquinário, né, toda essa evolução tecnológica no maquinário da agricultura, a distribuição. A evolução tecnológica está sempre presente, substituindo, inclusive, a mão de obra, né? E próximo. Tá. E aí vamos falar um pouco, então, 100 anos depois da tal da Lei Áurea. Exatamente 100 anos depois, a Constituição Cidadã, de 1988, né? Pela primeira vez, então, vamos falar de quilombo, né? Reconhecer aí os remanescentes de quilombo. Isso depois de muita luta, né? Não foi uma coisa assim, se juntou os deputados ali, vão fazer, não. Isso aí era muita luta do movimento negro organizado, que não vinha também, não é a coisa do movimento negro da década de 70. Década de 70 não, porque foi repressão militar, etc., ditadura militar, é bem anterior, né? Sempre teve um movimento negro, muito se fala da abolição, muito se fala dos heróis da abolição, de muitas pessoas brancas que estiveram à frente dos movimentos abolicionistas, mas as pessoas negras foram grandes abolicionistas, né? E então o movimento negro sempre muito presente. Tem uma professora, a Nilma Lino Gomes, que ela escreve um livro que é O Movimento Negro Educador. É um livro assim básico e importantíssimo para quem vai estudar qualquer questão relacionada à população negra. Vocês que são da biologia, se vocês forem estudar questões em comunidades remanescentes de quilombo, terras de preto, contexto afrodiaspóricos, né? Leiam a professora Nilma, porque ela é uma grande referência. E hoje em dia, é uma coisa que hoje em dia minhas preocupações elas estão muito assim na questão da educação, sabe? Por isso que eu estou dando esse toque para vocês. Porque hoje na academia a gente, principalmente, por exemplo, eu sou da arqueologia, mas estou interessada em contextos afrodiaspóricos. E eu trabalhei 10 anos numa comunidade, né? Ainda mantenho relação com essa comunidade remanescente de quilombo. Eu estudei o uso das plantas, fazendo uma comparação entre as plantas sagradas do candomblé, no geral, né? E o uso das plantas nessa comunidade lá em Vila Bela da Santíssima Trindade. Mas hoje o que a gente quer na arqueologia, em qualquer disciplina que a gente está fazendo, para além de estudar propriamente, vamos dizer, aquilo que é próprio, né, os grandes temas da nossa disciplina, quando a gente está trabalhando com povos indígenas, comunidades tradicionais, povos ribeirinhos, comunidades quilombolas, a gente está pensando na atualidade, o que está afligindo essas populações, né? Genocídio da população negra, todos os tipos de violência que as comunidades indígenas enfrentam, as lutas, a morte no campo. Então, a gente quer o debate ele tem que ser ampliado, né? A gente não pode focar só vamos dizer assim, no objetivo maior da nossa disciplina, por exemplo, a cultura material, né, na antropologia, na arqueologia, entendeu? Enfim, e aí sai na Constituição de 88, então, a gente tem o artigo 68, que reconhece as comunidades. Oh, que bom, encheu, hein? Parecia que não ia vir ninguém, o povo está chegando, que bom. E que reconhece, então, os remanescentes de quilombo. E aqui a gente já tem aquele conceito ampliado de remanescente de quilombo, que é não apenas aquelas comunidades formadas por ex-escravizados, os escravizados que fugiam, né, da tortura, da escravidão, do trabalho forçado da escravidão, mas também aqueles que formaram aquelas terras de preto, né? Aquelas pessoas que, após a escravidão, após a Lei Áurea, foram procurar uma forma de sobreviver, já que não encontravam espaço, a não ser continuar trabalhando de graça,
ainda sob tortura nessas fazendas, né? Então foram pessoas que formaram essas comunidades, pessoas que receberam terra de doação, porque alguns proprietários doaram pedaços de terra para essa população mudar. A gente vê muito nesses trabalhos que eu fiz para vocês, que eu falei sobre em arqueologia de contrato, de licenciamento ambiental, eu vi muitos documentos de propriedades que tinham sido doadas pelas senhoras que doavam para a construção de igrejas. Doavam propriedades para os ex-escravizados para eles construírem igrejas, né, porque sempre teve essa relação e tal, com esse catolicismo popular e tal. E o que mais? Bom, esse é o novo conceito que a gente tem, então, de remanescente de quilombo, né? Não é mais só aquela questão de negros fugidos. Isso que ainda deu um debate, até hoje dá debate. Quem está interessado em desvirtuar a discussão leva para esse, mas quilombo não é negro fugido, não tem mais, não sei o quê. Mas nada disso. E ainda a gente vai ter o artigo 215 e o artigo 216, que garantem o pleno exercício dos seus direitos, né, dos quilombolas, direitos culturais e sociais, ao entender a cultura como uma forma de criar, fazer e viver das comunidades tradicionais. Né? Esse aí é um artigo muito importante e que ele não faz sentido se você não pensar no território, né? Onde você vai expressar o seu modo de vida? Onde ele vai acontecer, se não no território que você ocupa? Né? Se é um modo de vida tradicional que você vive ali, do cultivo da terra, de partilhar, né? Enfim, uma série de elementos que constituem aquela população. Recentemente, eu trabalhei no Espírito Santo, eu fui trabalhar numa assessoria técnica de uma comunidade remanescente de quilombo atingido pela barragem do Fundão, lá de Mariana. 11, 12 anos, né, do desastre, né, do crime ambiental e social promovido aí pela Vale, pela Billings e BHP. E a comunidade, lá no Espírito Santo, né, porque foi onde desagou, no Oceano Atlântico, né, veio devastando tudo, atravessou o Rio Doce afora, aí passou pelo esse rio Ipiranga, que banha ali a comunidade, e tudo, e desagou no Oceano Atlântico. E eu vejo as fotos da época, e até hoje, quando bate o tal do vento sul, a água do mar ela fica cor de ferro. Sabe, cor de ferro. Você vai numa horta, não pode mais regar as plantas com a água do rio, porque se bateu nas folhinhas, eu vi na horta enquanto se colocar quando as plantinhas estão pequenininhas, elas morrem. Se as plantinhas estão maiores, tipo uma salsinha, sabe, que tudo fica respingadinho assim, mortinho, onde a água bater ali mata a planta. A sociabilidade, perdeu-se toda a sociabilidade. Lá existe assim um grupo de Congo, né? E eles se reuniam. Eles são pescadores tradicionais, então toda aquela ritualística, né, de pescar, de fazer as peças na praia, o Congo na praia, tudo isso meio que morreu, sabe? Por conta de que não pode mais entrar no mar, não pode comer o peixe, não pode pescar. Entendeu? O que adianta, depois de anos, né, que eles começaram a receber, tiveram que lutar para receber água potável, tiveram que lutar para receber um auxílio mensal, porque eles viviam da pesca, passaram, mesmo depois disso tudo, recebendo água potável, recebendo auxílio mensal, e a sociabilidade, e a sua cultura, e o criar, e o fazer, fica onde? Né? Então, é complicado. Aí, para vocês terem ideia dessa questão, como é complexo, como que é uma luta constante. A Constituição de 1988, o decreto que regulamentou os procedimentos administrativos para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, certificação, ele vem 15 anos depois, em 2003. Só em 2003 que começa a ser reconhecido realmente, né, ser reconhecido essas comunidades remanescentes de quilombo. E, no ano de 2018, o que a gente tem? 2018, anos que todo mundo quer esquecer, né, essas coisas assim. O STF, né, o PL, Partido Liberal, foi lá e fez né, questionou a constitucionalidade do decreto.
né? Mas aí o STF foi lá e reconheceu tal a constitucionalidade. Não sei se vocês lembram dessa discussão enfim. E qual que é a realidade, né, hoje, então, desde 2003, passado 20 anos do decreto, né? Então, olha só, esse mapa ele é de 2017, mas de 2017 para cá pouquíssima coisa mudou. Então, essa legenda aqui do lado ela é super válida ainda, tá? Se a gente tinha em 2017 2.600 comunidades com certificação, hoje a gente tem, olha lá, entre 3.524 comunidades remanescentes de quilombo no Brasil, a gente tem 2.895 que são certificadas e apenas 196 territórios titulados. 196 territórios titulados em 20 anos. Né? 20 anos. O que quer dizer isso? O que são essas comunidades certificadas? A comunidade certificada ela se autodeclara remanescente de quilombo. Então, a partir de 2003, mais uma vez, né, o movimento negro foi muito importante, né? Então essas comunidades se organizaram em associações, né? Que tem todo um trâmite para você se autodeclarar remanescente de quilombo. Então essas comunidades elas se auto-organizaram, formaram associações e solicitaram à Fundação Palmares essa certificação, reconhecendo elas enquanto comunidades remanescentes de quilombo. É o primeiro passo para a certificação. A certificação ela é concedida pelo órgão federal, pelo INCRA, mas também a gente tem titulação de terras por órgãos estaduais, alguns estados. Tá? Alguns estados, como São Paulo, que tem o ITESP, né, o Instituto de Terras, que também titula terras quilombolas. Então, a gente vê que esse número é muito baixo, e isso é um grande problema, né? Porque não basta ser certificado, porque a certificação, tá, a gente é a comunidade remanescente de quilombo, só que é tudo muito precário. O Estado não chega na comunidade, né? Vai depender do nível, vai depender em que estado que está essa comunidade, vai depender do tamanho da comunidade, da organização da comunidade, da pressão externa que essa comunidade está sofrendo, né? N fatores que vão incidir sobre essa comunidade para a resistência, maior existência, né, dessa comunidade ou não. Vamos ver. E os problemas, né? O que causa esse fato desse descaso do Estado diante que não certifica, que não titula, que não reconhece, né? Que não dá o título de propriedade coletiva para essas comunidades, né? Esse número muito baixo ele também acontece por causa dos conflitos, porque a gente vai ver, tem muitas comunidades. Qual que era a comunidade? Bom, enfim, toda hora vocês vão ver que aparece na televisão alguma comunidade que está lá, que já foi certificada, que os processos já estão no INCRA, entendeu? Que já está tudo medidinho lá, etc. E tal. Entra um fazendeiro, um latifundiário, pega um pedaço da terra, diz que a terra é deles, e aí toca rever, processo tudo de novo, o processo fica parado. Tem esse fator, além do, né, descaso do governo mesmo, né, dos governos, né, na titulação das terras, a pressão do poder econômico, né, em cima dos governantes, né, tem essa questão também, porque tudo associado, né. Então, por exemplo, o acesso à água, né. Olha, quase 70% da população quilombola não tem acesso à água potável. Né? A água ela vem de poços artesanais, sabe? Não tem água da Sabesp na torneira, saindo da torneira.
E a gente vai ver que isso é um grande problema, né? O acesso à água é um grande problema, ainda mais que se a gente pensa no agronegócio, né? Saúde, além do racismo institucional, do descaso sistemático do serviço público, existe a questão das distâncias, né? Onde estão localizadas essas comunidades e, né, e a dispersão dessas comunidades no território, né? Aí já é uma dificuldade para acessar os serviços, né? Para vocês terem ideia, mês passado eu estava lá no Pará, que eu participo também de um projeto acadêmico lá da Universidade do Oeste do Pará, o FOPA, junto às comunidades remanescentes de lá. Aí, mês passado, eu fui lá para uma etapa de campo. E o pessoal lá da comunidade de Murumurutuba, né, o quilombo de Murumurutuba, eles estavam contando um pouco sobre a estrada estava muito ruim, é época de chuva lá, né? É inverno lá, é época de chuva, e assim a estrada estava intransitável, estrada de terra, que já é difícil, cheia de buraco, etc. e tal, que às vezes é até bom, porque evita de determinadas pessoas chegar lá, mas realmente, para eles, no momento de dificuldade, numa questão de saúde, etc., terrível as estradas. Durante a pandemia, assim, a maioria das comunidades tem pouquíssimo acesso. Eu estava na parte que não é a parte de várzea, que alaga e tal, que o trânsito é mais para o barco e tal. Eu estava ainda nessa área onde né, tem por rodovias, estrada, né, o trânsito por estradas. E eles falaram que, durante a pandemia, passava mal, era um ônibus para ir todo mundo doente naquele mesmo ônibus, sabe? Transitar, carregar. E, querendo ou não, não que a população indígena é melhor cuidada e esteja numa melhor condição que as populações quilombolas, mas, pelo menos lá na cidade de Santarém, no município de Santarém, existe mais organização no sistema de saúde, que o sistema de saúde foi dar atendimento nas comunidades, as comunidades foram vacinadas, o sistema de saúde foi, né, até as comunidades para fazer isso. E nas comunidades quilombolas, não. Né? Então, esse descaso é generalizado e ele está relacionado, então, a essa baixa índice do reconhecimento da propriedade das terras. Que mais? Agronegócio. O avanço, então, do agronegócio, o que traz? Vai trazer alterações ambientais, né? Porque você vai substituir a vegetação original por uma monocultura qualquer, seja ela soja, arroz, dendê, palma de dendê, enfim, né? Monocultura. Então, já vai trazer esse problema. Agrotóxico. A gente acabou de ver que a maioria da água é captada, 70% da água consumida pelos quilombolas é captada de poços artesanais. Então, lençol freático contaminado, tudo contaminado, pessoas doentes, né? Oi, pode entrar, tudo bem? Isso vai degradando, né? Vai degradando a questão que eu falei dos conflitos de terra. Os conflitos de terra aumentam com o agronegócio. Essa comunidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, por exemplo, que eu trabalhei, não, vou deixar para falar no final, que tem mais um slide, aí eu falo mais de Vila Bela para vocês. Mas, enfim, conflito de terra, a gente está vendo todo dia. Conflito e mortes. Eu trouxe alguns números aqui. Olha, o número de assassinatos de quilombola no Brasil saltou de 4 para 18 em um ano, de 2016 a 2017, de acordo com o relatório da ONG Terra de Direitos e da CONAC. Né? Aí eu grifei ali 2016. Que ano que é? O que aconteceu em 2016? O quê? Golpe. Foi o golpe. É o ano do golpe. Né? Olha só. Então, as coisas estão todas conectadas, né? E a resistência quilombola. A relação que os quilombos estabelecem com a natureza como modo de vida podem ser interpretadas como formas de resistência. Né? É tudo isso que eu falei. Opa! Tá.
é o que eu tenho falado para vocês até agora, né? É o modo de viver, né? É a reprodução da vida, né? Está intimamente ligada à terra, né? Ao território. Estão ligadas às suas incansáveis lutas para terem seus direitos de se manterem no território e usar o ambiente natural como forma de subsistência. Então, a questão do território ela é fundamental. A gente viu nessa apresentação como essa nação, esse país, é um país que esmaga, né? Esmaga as pessoas que são colocadas nessa condição de subalterno, né? Então, a gente tem uma elite, uma oligarquia que está no comando do país. E, enfim, a resistência é desde sempre, né? A resistência indígena, desde que o homem branco europeu pisou aqui nessas terras, né? E no continente africano, da diáspora africana, né? Essa resistência ela é contínua. A gente não tem uma trégua. A gente não tem uma trégua. Desde sempre. A luta é uma luta eterna. Resistimos, né? Quantas e quantas vezes falaram que iam nos aniquilar, e nós estamos aqui resistindo. Aí eu trouxe aqui mais uma imagem, agora sim, lá de Vila Bela da Santíssima Trindade, que eu gosto muito de falar de Vila Bela, afinal, são 10 anos da minha vida, né? E é um caso assim muito especial também, que ilustra, infelizmente, ilustra isso tudo que eu estou falando para vocês. Então, Vila Bela da Santíssima Trindade, sabe aquele dentinho que tem no mapa do Mato Grosso, divisa com a Bolívia? Ali na divisa, ali é Vila Bela da Santíssima Trindade. Foi a primeira capital do Mato Grosso, até 1852, 54, quando a capital mudou definitivamente para Cuiabá. E foi capital durante quase 100 anos. E foi capital por quê? Justamente por isso, estava nessa área de disputa entre a coroa portuguesa, a coroa espanhola, ouro, né, contrabando de ouro, essa coisa toda, fortificações, tem várias fortificações para essa região aí do Alto Vale do Guaporé, né, a gente está falando do rio Guaporé, a gente está falando de uma área de domínios morfoclimáticos, né, de acordo com Aziz Abissaber. Então, você vai ter ali floresta amazônica, cerrado e pantanal, nessa região. E a gente tem ali, olha, Parque Estadual Serra Ricardo Franco. Da última vez que eu estive em Vila Bela da Santíssima Trindade, em 2018, estava tramitando lá na Câmara dos Vereadores que eles queriam encaminhar um projeto para o parque deixar de ser parque, porque os fazendeiros que invadiram o parque, né, regularizar a propriedade dos fazendeiros que tinham invadido o parque. E não de 1000 anos atrás, coisas super recentes, né? Então, para vocês verem o poder. E Mato Grosso, né, gente? Vocês sabem bem como é que é. E, então, aí um mapinha para vocês verem, e aqui essa foto do Google, essa imagem aérea aqui da comunidade. Então, a gente tem, mais ou menos, tá? Aqui a gente tem esse quadradinho, é a comunidade remanescente do Boqueirão. Tá? Aqui são várias famílias, não é uma só, não. Tá? São várias famílias que têm terrenos compridinhos. O terreno deles... Essa aqui é a área de mata, é a mata remanescente, que eles preservam, a mata remanescente, e aqui é onde eles moram, ó, onde tem essa vegetação, onde tem área de agricultura, de subsistência, né? Eles têm muita dificuldade de subsistência. Hoje em dia é mais de subsistência mesmo, porque até dificuldade para revender os produtos deles na cidade, que a cidade, esse quilombo de Vila Bela da Santíssima Trindade, ele está a 30 quilômetros do centro de Vila Bela da Santíssima Trindade. E o centro de Vila Bela da Santíssima Trindade são 2 ruas. Principais, assim, entendeu? É uma coisinha bem pequena, tal. É um lugar. Depois vale a pena dar um Google, Vila Bela da Santíssima Trindade, que a história de Vila Bela é muito interessante. Quando a capital mudou lá para Cuiabá, definitivamente, a elite que ainda vivia lá deixou os escravizados que tinha, porque hoje vamos pensar, são 800 quilômetros de Cuiabá até lá.
Imagina atravessar, né, todo o Mato Grosso, né, atravessar esse Mato Grosso até chegar lá em Cuiabá, né? Então, a população negra foi abandonada lá na cidade, coisa e tal. Eu sei que em 2008, a primeira vez que eu pisei em Vila Bela da Santíssima Trindade foi assim, uau, flash para mim, porque assim que eu desci do ônibus e eu coloquei o pé, assim que eu olhei, primeiro, é super diferente, porque tem uma igreja, umas ruínas de uma igreja gigantesca, assim, que é super interessante. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi que, na esquina, parado, olhando para o pessoal que desembarcava, que desembarcava dos ônibus, lá em 2018, tinha pelo menos uns 10 senhores negros, pretos velhos mesmos, assim. Então, Vila Bela da Cidade é uma cidade, a maioria das pessoas são negras, coisa e tal. Já falei demais, né? Mas, enfim, estou acabando já, esse é o penúltimo slide. Então, aqui está o quilombo, a área do quilombo. Aí você tem essa área de cerrado que alaga, né? Na época de chuva, tal. Alaga tudo isso daí. E aqui é o Porto Boqueirão, que a propriedade deles vai até lá embaixo, que eles moravam aqui. Aí depois eles mudaram mais para cá por conta das enchentes né? Então aqui até tem um sítio arqueológico que eu estudei no doutorado, coisa e tal, coisa e tal. Então você vê onde que está a vegetação e olha onde eles estão. Isso aqui é tudo a tal da Fazenda Santa Cruz, acabou. Olha aí, né? Vocês estão vendo então o que é resistência, né? O que é? Olha só o ambiente aqui preservado. Por quê? Olha, né? Então, é disso que a gente está falando, né, desses povos tradicionais. E agora, para acabar, que eu pensei assim, né, quando o nosso colega, que não pôde vir, o colega indígena, eu resolvi trazer mais esse slide, para a gente conversar um pouco sobre essa temática, porque eu falei para vocês que eu sou militante, aí milito no movimento Saracura Vai Vai, e acho que todo mundo já ouviu falar aí, leu no jornal, viu na TV, ouviu na faculdade falar do movimento Vai Vai Saracura. O ano passado foi identificado um sítio arqueológico de um antigo quilombo que existia lá. Existiam registros históricos desse sítio arqueológico e nas escavações para a construção da estação, ali na Praça 14 Bis, demoliram a escola de samba Vai Vai, começa por aí, né, no meio da pandemia, na calada da noite, eles demoliram a escola, sendo que o último decreto assinado pelo... Então, o prefeito era o Chuchu? O Alckmin. Tinha assinado o decreto... assinado o decreto de que o trajeto ia mudar, que eles iam preservar a Vai Vai. Recentemente, eu vi um mapa, também que o pessoal do movimento conseguiu esse mapa, de um aluno que fez um estudo sobre a área de tombamento do Saracura Vai Vai, do bairro da Bela Vista. Você vai ver que, já na década de 70, já lá na ditadura militar, eles já queriam, desde sempre, tirar... Sempre teve esse processo de racismo ambiental, né? Então, o que acontece? A área para tombamento, delimitada para tombamento, na área que tem a Vai Vai, tem um dentinho, assim, já excluindo lá na década de 70. Né? Então, realmente eles conseguiram demolir a quadra da Vai Vai, tiraram a Vai Vai de lá, a Vai Vai hoje está sem quadra. Né? E aí eu trouxe aí o bairro do Bexiga para vocês verem, porque esse quilombo era um quilombo de passagem, era uma área de passagem. Essa foto é do início do século passado. Então, sei lá, vocês podem ver muitas ali, está vendo, varal com roupa, era uma área de mata, era uma área primeiro foi uma área de passagem, mas também foi uma área onde as pessoas permaneceram ali, a população negra permaneceu ali, a população negra migrou para lá também quando teve a Lei Áurea. As pessoas negras estavam morando nesse bairro. Esse bairro é um remanescente de quilombo, né? E hoje o que aconteceu com o Bexiga? Né? O que vai acontecer com o quilombo de Murumurutuba? Né? O que vai acontecer com Vila Bela da Santíssima Trindade? Né? Se não houver resistência. Né? E aí eu deixei aqui o Instagram, para todo mundo seguir o Instagram da mobilização, acompanhar, porque é uma discussão
que acho que todo mundo tem que participar, porque parece que as coisas estão distantes, porque não sei quem quis separar, parece que o ser humano está fora do ambiente, mas olha como a gente está dentro, né? Somos ambiente, somos, né? É isso. Muito obrigada. Alô. Paty, muito obrigado, excelente explanação, incrível a gente conhecer um pouco mais de todas essas histórias e condições, né, muitas vezes inumanas, né, de que essa pressão toda de um poder aquisitivo e é bastante emocionante e, né, triste por um lado, mas o poder da resistência. E é interessante trazer esse caso bem urbano, bem aqui na esquina praticamente, e não também só pensar numa coisa tão distante, né? Mas muito bacana. Obrigado, muito obrigado mesmo. A gente deixa as perguntas para o final, né? Temos o Maurício Silva, que é do MAI também, e vai falar um pouquinho mais com foco nas comunidades ribeirinhas, né? Então é isso. A apresentação já está aí. Legal, gente. Boa tarde para todos, todas e todes. Me chamo Maurício Silva, sou educador do Museu de Arqueologia e Etnologia, sou arqueólogo também de formação, historiador. Agradeço o Paulo pelo convite, os alunos que estão na organização da Semana do Meio Ambiente. E eu estava lembrando, eu tive a oportunidade de participar também de uma outra semana, mas aí foi no período noturno, que eu trouxe uns materiais didáticos, fiz uma dinâmica muito rápida, assim, numa sala. Isso antes da pandemia, não vou lembrar o ano certo, mas eu lembro que foi uma atividade bem legal, assim, os alunos envolvidos, então, parabéns pela organização. É uma pena a gente não ter a presença do Márcio, que teve esse problema, que seria incrível podê-lo ouvir e falar dessas questões a partir da perspectiva indígena. Também é muito legal ouvir a Paty, sempre gosto muito de conhecer mais o seu trabalho, as suas pesquisas, que nos ajuda a sair da nossa zona de conforto e a pensar várias questões que são urgentes no mundo contemporâneo. Então, a minha fala de hoje, assim como a Paty, é uma fala que está no lugar de aliado, né? Então, eu venho trabalhando com comunidades tradicionais há alguns anos na Amazônia, mas, recentemente, eu estou há 10 anos numa mesma localidade, que eu vou apresentar aqui agora, e eu pensei em trazer alguns aprendizados para nós, especialmente urbanos, sudestinos, de como a gente pode aprender com esses outros modos de vida, para que a gente também proponha transformações no nosso contexto urbano, né, no nosso modo de vida, porque essas questões que circundam a crise ambiental, a gente acaba, a sociedade acaba depositando muito nas comunidades tradicionais a salvação do mundo, não é? E a gente precisa, em certa medida, também fazer uma autocrítica a nós, ao nosso modo de vida, a maneira como a gente, enfim, está assentado no mundo, para que a gente também possa contribuir com esses processos, né? Sair um pouco dessa zona de conforto nas cidades, nos grandes centros, e depositar somente nos povos da floresta a superação da crise ambiental, né? A gente precisa se implicar no problema também. Então, eu acho que eu vou sentar para ficar passando, que aí fica mais prático. Espera aí. Mas acho que... Bom, então, rapidamente, só para falar da minha formação, eu sou um arqueólogo assim não muito tradicional. Então, eu sou formado dentro da arqueologia,
mas eu sempre estive nessa interface da educação, da museologia, de várias outras áreas que circundam a arqueologia e que promovem esse contato da nossa área com a sociedade. Então, em certa medida, assim, dentro da arqueologia, eu não sou visto como um arqueólogo nato, né? Inclusive, os meus colegas arqueólogos me olham muito mais, você como museólogo, você como educador. Eu falo, não, eu sou arqueólogo, né? Porque a maneira de pensar a arqueologia, ela está sempre relacionada nesse trabalho com as comunidades, com os públicos, seja aqui no MAI, seja nesses trabalhos que eu faço fora da instituição. E eu sempre gosto de trazer os estudos da Glória Nzaldua, essa chicana norte-americana, que ela vai teorizar essa política da fronteira, a potência da fronteira dos campos disciplinares, e ela traz isso também para várias dimensões da vida, né? Ela tem uma história super interessante, ela é filha de pais imigrantes mexicanos, ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela nunca foi considerada norte-americana pelos norte-americanos, porque ela tem o sotaque, né, dos mexicanos, e quando ela vai para o México também, ninguém considera ela mexicana, porque ela nasceu nos Estados Unidos, então, ou seja, ela está nesse não lugar, né? E ela vai trazer isso para a teoria crítica, para a teoria literária, e vai mostrar a força de estar nas fronteiras, né? Então, estar na fronteira dos campos disciplinares é algo extremamente interessante também, né? Ao invés da gente olhar como esse lugar da falta. Então, eu me vejo muito assim dentro da arqueologia. Eu estou nesse lugar, lidando com diferentes frentes e pensando a área a partir desse lugar, né? Bom, esse meu trabalho que eu venho desenvolvendo com as comunidades ribeirinhas, ela é em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que é uma instituição ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que fica ali na cidade de Tefé. Vale muito a pena conhecer. Esse instituto ele faz um trabalho incrível no interior do estado do Amazonas. Pesquisadores do mundo inteiro estão ali, né, tentando entender como alinhar a conservação com o desenvolvimento humano. O site é super rico, tem vários materiais, a parte de biologia lá é muito forte, né? Tem muitos biólogos trabalhando na região e tentando responder essa pergunta, como que a gente concilia a preservação, a conservação da natureza com o desenvolvimento social das comunidades que moram nesse lugar. E aqui só o mapinha, né, para vocês visualizarem, fica bem no meio do estado, na região ali do Médio Solimões. Tem vários grupos de pesquisa, o Instituto, e eu participo do grupo de pesquisa de arqueologia, que vem, nos últimos anos, levantando uma série de sítios arqueológicos na região. E essa fala também está relacionada com uma parte da minha tese de doutorado, que eu defendi ano passado, junto com, pensando a arqueologia com essas comunidades, né, que estão localizadas nessas duas unidades de conservação. A RDS Amanã, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, e a Flona Tefé. E são duas reservas de uso sustentável, né? Então, acho que vocês já conhecem bem essa discussão. A gente tem as unidades de proteção integral, que não pode ter pessoas morando dentro, aqui também é toda uma polêmica, né? Porque dentro dessas áreas, se vai algum arqueólogo, uma arqueóloga, a gente sempre encontra sítio arqueológico, então, ou seja, as pessoas elas moravam ali, né, porque hoje não podem morar mais, e temos as de uso sustentável, que prevê que comunidades tradicionais ocupem esse espaço e que também ajudem na conservação. Então, o Instituto ele atua com essas reservas e outras aqui do entorno. Tem a reserva Mamirauá, que é a mais famosa, que foi a primeira que foi criada no final dos anos 80, e a partir do alinhamento, então, das comunidades ribeirinhas com cientistas, vem desenvolvendo uma série de ações que não só ajudam a ciência, mas que também tem um compromisso social com essas famílias, né, de melhoria de vida. Então, aqui alguns sítios arqueológicos que já foram identificados pela nossa equipe, e percebam que são sítios bem próximos aos rios, porque é por onde a gente consegue acesso, né, mais para dentro a gente também encontra sítios, e é uma região que, pelo menos, vem sendo ocupada há 3.000 anos antes do presente.
Então, como pergunta, né, eu trago aqui para o nosso encontro de hoje, para a gente também dialogar com a Paty, nós, né, como sudestinos, é importante a gente se marcar também. Trabalhando muito com os colegas amazônidas, né, eles me fizeram perceber, né, o quanto que eu era sudestino. Né? e é algo que a gente não para para pensar. A gente fala do nordestino, a gente fala do nortista, a gente fala do sulista, né? E nós, né? O que é ser sudestino? O que é nascer aqui nesse eixo Rio-São Paulo? O que isso traz para a gente como um modo de vida, uma percepção? Né? Precisamos nos marcar também para a gente entender esse nosso lugar. Então, a partir desse lugar, como podemos aprender com as comunidades ribeirinhas, né, do Médio Solimões para enfrentarmos as crises sociais e ambientais. Então, eu trabalhei com uma dessas comunidades, na RDS Amanã, que é a comunidade Boa Esperança, que é uma das maiores ali do lago. Né? A RDS tem 124 comunidades, mais ou menos 6.000 moradores, e a pesquisa arqueológica ela chegou ali na região no início dos anos 2000. Né? E chegou como? Essas famílias que ocuparam essa área, essa ponta de terra, como as famílias falam, era um sítio arqueológico de 3.000 anos de idade, de mais de 30 hectares, né? Então, ou seja, uma área ótima para se morar, desde tempos imemoriais. Então, os grupos indígenas sempre ocuparam e reocuparam essa ponta de terra, e nas últimas décadas, essa comunidade, que boa parte é oriunda, né, de ex-seringueiros, também viram que essa ponta de terra seria muito boa para morar. Então, essa terra ela foi reocupada. E nesse processo de reocupação, essa comunidade encontrou, então, esse sítio. Né? E, a partir disso, mobilizou a ida de pesquisadores. Então, aqui, essa foto, quem fez, inclusive, foi o professor Eduardo Neves, que foi um dos primeiros arqueólogos que foi visitar a comunidade. E, desde então, os trabalhos arqueológicos foram crescendo junto com as outras áreas de pesquisa ali da região. Então, aqui essa imagem que é muito comum no contexto amazônico, quando a gente trabalha em comunidade em geral. Né? Quando a gente vai fazer pesquisa, a criançada fica o tempo todo acompanhando a gente, interessada, e querendo aprender, e querendo ajudar, e, enfim. Né? E hoje essas crianças são todas adultas. Né? Essa aqui da frente que está sorrindo é a Rosinha, que é professora da comunidade. Então, a arqueologia ela já foi criando uma relação, né, de 2 décadas, pelo menos, com essas famílias. E a outra comunidade fica na Flona Tefé, que é aquela outra reserva, é uma comunidade menor, a Flona também tem menos comunidades assentadas ali, e a arqueologia chegou ali porque os professores encontraram esse conjunto de urnas polícromas, né, ao construir a escola de alvenaria. E aí, então, o Instituto Mamiraualha foi acionado, e aí a nossa equipe passou a trabalhar com a comunidade, e achar esse tipo de urna em contexto é muito raro, né, na arqueologia, porque, geralmente, quando as comunidades encontram, elas retiram, né, se apropriam. Então, arqueologicamente, é um tipo de material assim muito rico, né, do ponto de vista científico. E a comunidade também ficou totalmente mobilizada, ela quer um museu comunitário. Então, hoje tem toda essa discussão que a nossa equipe ela vem desenvolvendo. Né? Bom, então, desde o início dos anos 2000, a arqueologia ela vem trabalhando ali na região, vários colegas de diferentes especialidades, que vem nos ajudando a contar essa história de pelo menos 3.000 anos antes do presente. Né? Ou seja, você mora num lugar que tem 3.000 anos de história. Né? E a gente vem entendendo que essas margens e esses rios sempre foram ocupados, né? Muitos vestígios cerâmicos indicam isso, e nesse processo de troca constante de saberes entre essas tecnologias, esses povos do passado, e que se faz, né? A gente percebe isso no presente, no modo de vida ribeirinho, até os dias atuais. Essa relação com as plantas também é muito rico, então tem os colegas da etnobotânica, da arqueobotânica, que têm trabalhado na região, né, como a Mariana Cassino, entre outros colegas, que vem mostrando essa longa duração no manejo de plantas, no consumo de determinadas espécies. Não é? Enfim, essas ocupações mais antigas têm mostrado uma complexa maneira de morar, né, dessas populações. Não é? Então, tudo isso vem nos ajudando a contar essa história,
mas é uma história a partir do ponto de vista da arqueologia, né? E tem aí uma marca moderna muito grande, na forma de organizar o tempo, na forma como a gente interpreta os dados. E, ao conversar, ao trabalhar com as comunidades, vamos percebendo outras temporalidades. O tempo ele é mais cíclico, é o tempo da memória, é o tempo da experiência, é o tempo que vai, inclusive, trazer uma discussão hoje na arqueologia que é muito forte para nós, que é a multitemporalidade dos objetos, dos territórios e das coisas, né? O que é isso, né? Então, eventualmente, um vestígio arqueológico de 2000 anos antes do presente, para essa comunidade, é a panela que a avó fazia no seringal, né? Então, como que a ciência se coloca diante disso? Olha, vem cá, senhor, eu vou te explicar de forma correta, né, que essa cerâmica, ela não é a cerâmica da sua avó, ela é uma cerâmica arqueológica de 2000 anos atrás, né? Isso não, isso hoje é visto também como uma violência epistêmica dentro do próprio fazer, né, e do próprio conhecimento. E o nosso desafio qual que é? É fazer com que as coisas elas se justaponham. Não é abrir mão da ciência, não é isso que a gente quer. A gente né, somos arqueólogos, acreditamos na ciência, mas precisamos abrir a maneira de pensar e de fazer para que também outras narrativas elas coexistam, não é? Então, esse fragmento de cerâmica ele é as duas coisas. Ele é essa cerâmica de 2000 anos e também é a cerâmica da sua avó, né, que ativa a sua memória. Então, a gente tem essa discussão muito forte hoje. Deixa eu avançar aqui. E essas comunidades, elas carregam essas marcas, especialmente do ciclo da borracha. Final do 19, começo do 20, que foi uma campanha que o Estado promoveu muito forte. A gente aqui no Sudeste, a gente não tem essa dimensão do que foi, de fato, a economia da produção da borracha, mas começo do século 20 era o que mobilizava a economia no país. A gente pensa, o café, né, sempre foi um grande produto, né? Teve uma época que a borracha era mais importante do que o café no país. E uma série de pessoas, então, foram levadas, especialmente do sertão nordestino, para trabalharem nos seringais. Então, imagina, você mora no sertão, no semiárido, e, de repente, você se depara com a floresta amazônica. Então, também foi um processo muito difícil para essas famílias, que também se misturaram, casaram com indígenas, dentro de processos traumáticos também. Não foi um processo pacífico, então houve muitas guerras, extermínio das populações indígenas, e hoje a gente tem essas comunidades que é um pouco... você pergunta, como que você se identifica? Qual que é a sua identidade, né? Quem é você? É um pouco tudo. Eu sou indígena, eu sou amazonense, eu sou ribeirinho, eu sou da Maloca, eu sou da Beira, né? É uma identidade muito fluida, é uma marca, é uma forma de se expressar que é muito fluida, não é? E essas comunidades, por sua vez, estão assentadas sobre esses territórios ancestrais, de 3.000 anos de história, né? Uma história indígena de longa duração. Então, essa conexão ela se dá de uma forma muito aberta e muito plural, né? Não é uma conexão direta. Então, esse território é o território dos meus antepassados, né? Eles são os meus antepassados, mas eles são em outro lugar, né? Então, é uma complexidade, inclusive na maneira de entender e de compreender. A gente precisa também sair dessas caixinhas, né, identitárias, ser um pouco menos essencialistas, para compreender esse devir indígena, esse devir ribeirinho, esse devir arigó, como eles se identificam, não é? No Médio Solimões teve a atuação do Seminário São José, da Prelazia de Tefé, que foi muito importante para a formação das comunidades. Eu vou falar aqui um pouquinho dessa história rapidamente. Então, com a queda da economia da borracha após a Segunda Guerra Mundial, essas comunidades, esses seringueiros foram largados, assim como quando a escravidão foi abolida, né, a população preta ela foi abandonada pelo Estado. Quando a economia da borracha ela também caiu, o Estado largou essas famílias no meio da floresta amazônica, né? E aí, para essas famílias sobreviverem, foram encontrando outras formas de subsistência, venda de caça, venda de pele, extração de produtos naturais da floresta, foram encontrando meios, né, para sobreviver. Mas ainda existia um sistema que é chamado sistema de aviamento. O que é isso? Aviamento era o patrão da época que tinha os recursos, barcos, que tinha as ferramentas de trabalho, que assentavam as famílias
para extraírem os produtos da floresta. Então, esse patrão pegava uma família, colocava num certo posto de trabalho, a família ficava ali trabalhando um mês, depois de um mês, esse patrão voltava para pegar a mercadoria e para vender os produtos básicos, como querosene, sal, açúcar, uma carne seca. Né? E aí aquela história que a gente já conhece do Brasil colonial. Então, na hora de fechar a conta, olha só, então, vocês aqui entregaram X de mercadoria, mas a conta de vocês deu 2X. Então, vocês ficaram devendo, né, no próximo mês vão ter que pagar. E a dívida nunca acabava, que era um sistema de semi-escravidão, né, que essas populações estavam imersas até a década de 70. Né, a gente pensa, isso é do século XIX, não, até a década de 70, essas famílias ribeirinhas estavam dentro desse sistema. E aí, a prelazia de ter fé, a partir desse trabalho de catequização e missionário, alguns padres foram influenciados pela teologia da libertação, essa corrente cristã católica que vai surgir na América Latina como uma dissidência, né, de Roma, no sentido de falar, olha, não adianta a gente ficar falando de Deus aqui na América Latina se a gente não acabar com a miséria. Né? O que adianta ficar falando, né, para aceitar Deus, enfim, se a condição da população ela é muito ruim. A gente precisa se engajar nas lutas e fazer com que essas populações tenham autonomia. Então, vários padres vão ser influenciados por essa teologia e vão promover esse tipo de mudança nos seus contextos. Né? E lá no Médici Solimões isso foi muito forte. Então, vários padres, claro que eles estavam interessados, né, em atrair mais fiéis para a Igreja Católica, mas estavam promovendo algum tipo de mudança. Né? Então, esses padres, eles então vão fazer o movimento de educação de base, de alfabetização desses adultos, para que eles conseguissem sair desse sistema, né? E também vão orientar na formação das comunidades. Ao invés de você ficar, essa família morar nesse posto, essa família morar no outro, por que vocês, todo mundo se reúne, mora no mesmo lugar e todo mundo se ajuda, né? E todo mundo passa a se ajudar a partir dos mutirões, né, dos ajuris. Então, isso vai acontecer muito forte a partir da década de 70, 80, que é quando essas comunidades são formadas, e nesse momento, então, que as comunidades são formadas, é quando essas famílias também reencontram esses sítios milenares de 3.000 anos. Né? Então, olha que interessante, esse espírito de se tornar comunitário, e essas comunidades têm uma base muito forte, assim. Então, tudo é decidido no coletivo. Então, quando a gente vai fazer pesquisa, a gente tem que passar por uma sabatinada com as lideranças, né, que perguntam, tá, quem é você, o que você vai fazer, qual o benefício que a gente vai ter, enfim, né, e tudo isso é acordado coletivamente. Então, até hoje, esse espírito comunitário ali no Médici Solimões é muito forte. São comunidades que têm essa base de formação católica, né, que passaram por esse processo de alfabetização, e nesse movimento de se tornar comunitário, foi quando esses sítios arqueológicos começam a ser encontrados, e é quando os cientistas também chegam para trabalhar na região. Né? Então, tudo isso acontece um pouco no mesmo tempo, e aí, que é o que eu gostaria de trazer aqui para nós, né, como uma alternativa às crises ambientais, é a riqueza e como que a ciência ela pode se alinhar aos conhecimentos tradicionais em busca de um objetivo comum. Né? Então, nesse caso, esses cientistas começaram a sensibilizar e a conversar com as famílias para que essa área virasse reservas. Porque o que acontecia? Vinham muitas embarcações de Belém, Manaus e outras grandes cidades para pegar peixe desses lagos para vender nos grandes centros urbanos. Então, essas grandes embarcações vinham na década de 70, 60, 80, retirava todo o peixe local e deixava as comunidades passando fome. Então, os cientistas começaram todo um trabalho de sensibilização, principalmente os biólogos, né, falando, olha, por que a gente não cria uma reserva de desenvolvimento sustentável, aí não vai poder mais entrar embarcação aqui, vocês que vão gerir esse território, vocês vão poder continuar caçando, comendo, mas vai ter que ter algumas mudanças para que a natureza ela não seja tão impactada. Então, foi assim que essas primeiras reservas surgiram no final dos anos 80, começo dos anos 90, esse alinhamento dessas lideranças, dessas comunidades, com os cientistas,
procurando o sentido comum. Então, para a ciência era importante preservar esses animais, que muitos ainda não tinham sido estudados, e para as comunidades tinha um efeito direto, que era o quê? Colocar comida no prato. Né? Então, poxa, se surgir uma reserva, a gente vai ter melhores condições de vida e para trabalhar aqui na região. Mas, obviamente, que nesse processo aconteceram muitas, como é chamado localmente, de arengas, fofocas, né? Que aí vinha gente que não queria as reservas e falava, olha, esses povo aí de São Paulo, eles não querem que vocês caçem, desmatem, porque eles vão vender os bichos tudo lá para fora, para os estrangeiros, para os gringos, vocês são besta, né? Então, muita fofoca rolou, muitas controvérsias também nesse período, mas as reservas foram implantadas. Mas, até hoje, ainda tem uma certa desconfiança, né, de cientistas de São Paulo, do Rio, por conta dessas histórias que aconteciam, né? Então, a gente vê que esse tempo da conservação, né, esse tempo da proteção, ela está muito alinhada com essa mudança, esse período que as comunidades vão deixar de estarem dentro desse sistema de aviamento com o patrão, esse momento da formação das comunidades, do encontro dos sítios arqueológicos e de um sentido comum para o meio, né, ambiente, digamos assim. Então, essa noção do tempo da preservação ambiental, ela foi incorporada pelas comunidades, né, nesse momento de se tornar comunitário. Na segunda metade do XX, ela foi decisiva para os povos da floresta, mediante o surgimento de outras possibilidades de existência, para além da dependência e da exploração imposta pelo colonialismo. Então, nesse processo, a imaginação metropolitana dominante sobre as populações indígenas e tradicionais, ela também foi determinante na criação de estereótipos no que tange as políticas internacionais de proteção dos conhecimentos locais, citando aqui a Manuela Carneiro da Cunha, que também é uma questão para nós, né, voltando nós aqui que estamos no centro urbano, para a gente repensar também as nossas políticas de preservação ou aquilo que a gente espera dessas comunidades, né? Porque é como se essas comunidades tivessem que viver congeladas no tempo, né? Como se elas não tivessem o direito à mudança, ou como se não tivessem o direito a incorporarem novas tecnologias, ou tiverem o direito à própria mudança, né? Então, dando um exemplo aqui, a gente estava em campo uma vez, lá em Tauari, e eles estavam mudando a casa de farinha tradicional para a casa de farinha higienizada, mecanizada, né? Então, a casa de farinha tradicional é uma casa de farinha indígena, assim. Então, usa o tipiti, né? A casa ela é toda feita de folhas, o forno, enfim, tudo a gente olha, vê que é uma tecnologia ancestral indígena. Só que dá muito trabalho, é muito cansativo, né? Você cansa muito ficar no fogo ali, dias e dias, torrando a farinha. E a casa de farinha mecanizada, ela já não tem assim, esses elementos indígenas tradicionais, mas para quem assa a farinha, é ótimo, né? Você coloca a farinha lá, ela sai torradinha. Então, você não gasta horas e horas e horas. E aí, um dos senhores comentando isso, aí uma colega... e eu também pensei na hora, né? Poxa, mas esse modo tradicional, né, todo esse conhecimento tradicional, ele vai deixar de ser mobilizado, né? Mas isso é o quê? É uma mentalidade nossa, urbana, né? Eu aqui no conforto da minha vida no Butantã, né, que não tem que ficar ali torrando mandioca, né, farinha de mandioca o dia inteiro, falando para um senhor, né, de 50 anos que passa o dia debaixo do sol. Poxa, você vai largar esse modo, né, para fazer o modo mecanizado? Então, é um pouco nesse lugar que a gente se pega, não é? É justamente nesse lugar que a nossa mentalidade urbana fala, opa, peraí, eu gostaria que vocês ficassem a vida inteira usando a casa de farinha tradicional, né? Mas isso é o quê? É uma idealização nossa do que é o modo de vida tradicional, né? Claro que hoje a comunidade está super preocupada, ela vai fazer um museu de território, vai ter lá a casa antiga de farinha, né? Só para a gente entender um pouco como nós romantizamos muitas vezes o modo de vida tradicional, né? E aí, já para finalizar, então,
dentro desse movimento do encontro de uma noção de preservação, de conservação, com os cientistas, com esse trabalho de militância desses religiosos e com a chegada de cientistas de vários países, esses primeiros habitantes da região, principalmente esses senhores mais velhos, começaram, então, um movimento de de educação ambiental. Essas lideranças foram os primeiros que começaram a fazer esse boca a boca, de falar da importância, por que não caçar todos os bichos de uma vez, por que não pescar tudo para deixar para o futuro, não é? E nesse começo, como esses mais velhos nos contam, né, quando no início das reservas, esses senhores tinham esse papel de dialogar e chegar nesses pesqueiros, nessas grandes embarcações, e explicar que deixariam as pessoas da comunidade com fome, né? Então, ou seja, se essas grandes embarcações pegassem todo o peixe, as famílias que estavam ali iriam passar uma grande escassez, né? E esse período, então, anterior à criação das unidades de conservação, ele foi marcado por essa luta contra os grandes pesqueiros, que eram grandes embarcações que vinham das cidades de Manaus, Belém, Coari, e retiravam esses sustentos, né, do lago para vender nas cidades. E a estratégia utilizada pelas lideranças era baseada no diálogo e na tentativa de sensibilização por meio da empatia, uma perspectiva de mudança por meio da dialogia, por meio de uma ação-reflexão que se aproxima das ideias, inclusive, do Paulo Freire, paulo-freirianas, né, que promovia esse sentido de alteridade e de respeito. Então, imagina, né, você pega ali dois senhores dessas comunidades, num barquinho, né, numa rabeta, às vezes não tinha nem motor a diesel ainda, chegando próximo dessas grandes embarcações para conversar, né? Então, é de uma força essa vontade de querer transformar, de querer mudar de vida, de querer preservar e conservar o meio ambiente, mas que tem um sentido direto na vida dessas pessoas, né? Não é uma conservação abstrata, é uma conservação que vai colocar comida no meu prato, né? Então, às vezes, para quem está no centro urbano, essa discussão, né, da preservação, da crise ambiental, ela acaba sendo abstrata, porque a pessoa não está vivendo ali diretamente as consequências. Claro que, às vezes, a gente passa aqui, né, a crise hídrica, várias outras questões, mas esses senhores, então, vão mudar justamente essa percepção da relação, né, com a natureza, a partir do momento em que eles vão sofrendo a consequência do próprio capitalismo, né? Então, a criação das reservas, em certa medida, hoje vem contendo esse consumo desenfreado, porque o problema não é a caça que as comunidades praticam, mas é a caça para venda, né? Então, as comunidades podem caçar em determinados períodos do ano, mas para o consumo próprio, elas não podem vender, né? Então, nesse trabalho que eu desenvolvi com essas comunidades, claro que eu tinha outras perguntas, mas eu quis trazer mais essa conexão, né, com a criação das reservas e como que essas comunidades foram vendo uma conexão, né, com a conservação. E uma frase que sempre as comunidades falam ali, porque quando você está na comunidade, você quer entender quem é parente de quem, né, quem é irmão de quem, e você nunca entende, porque todo mundo é meio parente, né? Ah, porque fulano é primo, enfim, é muito difícil. E aí, os mais velhos sempre falam, inclusive aqui na comunidade, se você ficar, você vai se tornar parente, né? Então, o que é isso? É essa força do compadrio, essa força da autoajuda que essas comunidades tiveram que implementar no início dos anos 80 para formar as comunidades, né? Eu pego a minha família, eu pego a sua família, eu pego a família dele, a gente se junta e, a partir das relações de compadrio, de autoajuda, a gente vai fazer com que a nossa vida melhore, né? Então, isso é muito forte até os dias atuais. Então, todo mundo é meio compadre, comadre, por quê? Todo mundo se ajuda, né? E isso, para nós pensar, para a gente pensar essas resistências, né, frente às crises sociais, ambientais, ela é um ensinamento muito incrível, né? Porque o que esses velhinhos estão falando para a gente, né? Para a gente criar redes de autoajuda, redes familiares, famílias não consanguíneas, né? Ou seja, a gente também tem que fazer uma crítica
a essa ideia moderna de família, né, de sangue, que é algo que tem a ver, né, com a própria noção da modernidade, da burguesia, né, do mundo capitalista, e expandir, né, que é inclusive, né, inclusive o que a dona Hathaway ela vai trabalhar, né, nos seus últimos livros, que é essa dimensão do fazer com, compor com, né, é construir famílias não genealógicas, né, digamos, a nossa capacidade de existência no mundo, ela vai se garantir a partir desses outros rearranjos que nós seremos capazes de promover, né? E isso também descentrando o humano. A gente tem que sair um pouco de cena e começar conexões com outros seres, né? Seja os animais, né? Também questionar essa ideia do humano, o humano racional, o humano que está no topo do mundo, né, que o planeta está a seu serviço, e que o planeta é um recurso a ser utilizado, e que os animais são recursos. Então, dentro dessas discussões que a dona Hathaway vem fazendo, ela promove isso, né? E o que eu achei interessante, que eu trouxe na tese, foi essas lideranças, elas estão fazendo isso, né, a partir de um lugar, a partir de um tipo de pensamento que foi influenciado ali, né, pela formação das comunidades, a partir de um pensamento do sul global, digamos assim, né, e que se conecta muito com essas ideias que hoje aí estão super em voga, né, que está crescendo, que está sendo bem debatido e discutido, que é as ideias que a dona Hathaway vem falando, né, não façam bebês, façam parentes, né. Então, o que é isso, né? Não coloquem, criem filhos no mundo de outra forma, com outras conexões, né? Vamos nos ajudar, vamos criar outras formas para que a gente consiga superar esses problemas que nos afligem, e que também dialoga muito, aqui pensando em nós, né, nos centros urbanos, com a política de decrescimento, né? A gente precisa também mudar essa chave, que isso implica em tudo, no consumo, implica na nossa relação com a vida, na maneira como a gente entende o nosso modo de vida nas cidades, né? E aí, só para citar uma das pensadoras dessa discussão da política do decrescimento, que aí tem uma vertente, né, europeia, principalmente no leste europeu, que vem trazendo essa crítica na Europa, falando, não adianta a gente ficar criando reservas ambientais, ajudando a criar reservas ambientais no mundo inteiro, se a Europa também não mudar o seu modo de vida, né? A gente precisa fazer essa mudança interna, e isso bate diretamente nas políticas econômicas, que o tempo todo fala que a gente tem que crescer, que o PIB tem que crescer, que a economia tem que crescer, que o consumo tem que crescer. Então, a gente tem que fazer o movimento contrário, né? A gente tem que falar para o capitalismo, olha, não dá mais para crescer. A gente tem que decrescer, né? A gente tem que fazer o movimento inverso. E na América Latina tem uma discussão também bem grande, aí, com vários autores, né, que vem pensando, como a Maristela Svampa, que ela comenta, né? A América Latina tem indicado novas formas de habitar e caminhos de superação da crise global da modernidade e do capital. Esses modos de vida associados ao bem viver, né, que é isso que os povos indígenas, as comunidades tradicionais, isso que a Paty comentou aqui um pouco antes, né, esse bem viver conectado com o território, com a cultura, com os conhecimentos tradicionais. Então, isso é o bem viver, né, você está conectado ali com o meio. Aos direitos da natureza, né, que é uma outra discussão na América Latina muito importante, que vem sendo feita, né. A natureza também tem direitos, né, a gente precisa debater e colocar isso em pauta. E esses bem comuns, né, que estão aí relacionados com esse pós-desenvolvimento, essa ética do cuidado, entre outras frentes, né? Então, é esse convite para que a gente também se implique no problema e não fique somente depositando nas comunidades tradicionais a nossa salvação, né? A gente tem que também entender que nós somos parte desse problema. E, claro, né, que a gente sabe que o problema são as grandes corporações, né? Do ponto de vista individual, o nosso impacto, né, ele é muito menor. Mas, mesmo assim, a gente precisa ir sensibilizando a sociedade para que a gente também consiga olhar essas questões de uma forma mais conjunta. Tá bom? Então, gente, é isso. Obrigado aí pelo convite novamente. E, precisar, estamos por aí. Valeu.
Muito obrigado, Maurício. Excelente, maravilhoso, incrível. Me veio muitas ideias na cabeça, mas eu não vou falar muito. Quero tentar buscar, incentivar aí a participação do público. A gente tem uma meia hora, aí, pelo menos, até as 2. E, né, uma dobradinha bem bacana, bem legal. Então, está aberto aí. É só fazer 2 comentários rápidos. Um que lembrei, além de Paulo Freire, de Paul Singer, na ideia de economia solidária. Não sei para quem conhece, assim que eu cheguei a trabalhar uma época. E eu comecei a ler o Ajuda Mútua, do Kropotkin, nessa linha também, né, da competição mais do que a cooperação. Não, a cooperação mais do que a competição. Então, vi várias coisas chamando a atenção aí. Mas, então, quem quer participar, fazer uma pergunta, crítica, comentário, sugestão? Infelizmente, ou felizmente, tem que utilizar o microfone que estamos gravando. Boa tarde. Eu acho que seria, está me ouvindo? Mais uma pergunta para a doutora Paty, porque tem aquela pensadora negra, a Bell Hooks, aí ela fala bastante sobre como que... Ela está falando lá para os Estados Unidos, mas acho que dá para traçar um paralelo aqui para o Brasil, de que quando a população negra ela é expulsa do contexto rural e vai para o urbano, eles têm muito a psique, sabe, a subjetividade deles destruídas, porque eles agora estão num território que não é mais deles. Aí, então, eu estava aqui pensando, tipo, como é que dá para a gente pensar nessa conexão com o território aqui no contexto urbano brasileiro, sabe? Porque quando eu vim aqui para São Paulo, eu percebi muito isso, tipo, o território e as relações da gente no território são muito diferentes aqui. Então, como que a gente pode fazer para se conectar com o território aqui e cuidar da nossa subjetividade, nossa psique, enquanto afrodescendentes, enquanto cidadãos, seres humanos? Entendeu? Podemos fazer uma rodada? Tem mais de uma outra pergunta, pelo menos? O que vocês acham? Ou preferem respondendo? O que vocês preferem? Quiserem já respondendo? A gente tem certo tempo. Mais outra pergunta, gente? Eu posso responder, aí o pessoal vai se encorajando aí de fazer pergunta. Porque às vezes a gente fica tímido de fazer pergunta, mas não fiquem tímidos, tá? Isso. É bom para pensar, né? A gente pensar juntos e tal. É legal. Então, eu falei aí nessa exposição que eu fiz, eu falei muito da professora Nilma Lino Gomes, né? E que é sobre esse livro que ela fala sobre o movimento negro educador. E quando a professora Nilma está falando de movimento negro educador, ela não está falando só do movimento negro, esse movimento negro MNU, né, Movimento Negro Unificado, né, esse tão conhecido movimento negro, esses grupos, né, esse tipo de grupo, de movimento negro, como no formato do MNU. A professora ela também está falando de todas as formas de união da negrada. Você está entendendo? Então, por exemplo, bairro do Bexiga. Quando você agora que eu não sou, eu entrei no movimento Vai Vai Saracura porque eu cheguei lá do Espírito Santo, terminou meu trabalho lá, eu vim para São Paulo bem quando começou a discussão, sabe? Foi em julho do ano passado. Eu tinha chegado aqui em São Paulo e falaram para mim, olha, falaram que tem uma arqueóloga negra aí, e o pessoal do movimento está atrás, porque falaram para eles e tudo, que pesquisa quilombo, você tem que conhecer. Eu fui atrás de conhecer o pessoal, mas eu sempre tive uma relação com o Bexiga através da escola de samba, o Vai Vai, porque eu sempre fui Vai Vai, torcedora do Vai Vai. Né, tá na origem da infância, né? Sei lá, meu pai era torcedor do Vai Vai. Eu tenho 51 anos, né? Então ainda era na Tiradentes quando rolava o carnaval. E aí tipo tinha o negócio da quando termina dispersão, né? Porque aí tem
O início, aí tem o negócio da dispersão. Aí a dispersão, a gente ia para onde tinha dispersão, porque não tinha grana para ir para a arquibancada, então via do lado de fora ali da avenida, e ficava naquela dispersão e tudo, não sei o quê. Passei minha adolescência indo nesse bairro. E aí, quando eu chego agora no Bexiga e participo, porque está um movimento que eu nunca vi, né? Eles estão fazendo uma educação patrimonial que deixa no chinelo qualquer educação patrimonial que eu já tenha visto nesses anos que eu trabalhei com arqueologia, né? Porque educação patrimonial, que faz parte do licenciamento ambiental, que vocês têm que, os arqueólogos, né, as equipes que estão trabalhando, educadores e tal, têm que ir na comunidade afetada, né, e fazer um trabalho sobre os impactos, enfim, sobre o que vai acontecer. E a galera do Bexiga o povo se reuniu de uma maneira tão maravilhosa. Então, o movimento Vai Vai Saracura é esse movimento. Mas, quando você chega no bairro do Bexiga, você vai entender por que aquilo lá não é um bairro... É um bairro italiano também, mas você vai ver que aquilo lá é um bairro negro, e agora que eu estou na profundidade, porque antes o Bexiga, para mim, era um bairro negro, porque a Vai Vai estava ali, incrustada ali, e aquilo era mais negro que a Vai Vai, era impossível. Mas, mano, quando você começa a andar naquelas ruazinhas, entendeu? Que não dão acesso direto ao Vai Vai, mas faz parte do Bexiga, e você vê o pessoal na rua, famílias negras, né? E tudo, você vai entender que em determinadas, no centro, no coração de São Paulo, né? Apesar esse movimento Vai Vai não luta só pela questão arqueológica, mas luta para não tirar o pessoal de lá, né, essas populações, mais uma leva, né, porque já são levas consecutivas de expulsão da população negra de lá, né? Esse não é a primeira vez que vai ter isso, porque vem o metrô, e vocês também está em votação o novo plano diretor, né? E o novo plano diretor do município, aprovado aí em primeira instância, o que diz? Se tem metrô, tem que ter prédio, né? Então, aquele pessoal que mora naqueles cortiços, mora naquelas casinhas, mora naqueles porões, né? Porque tem muitas famílias negras, nordestinas, né? Também moram ali, porque o Bexiga é um bairro com todas essas caras, né? Ele é um bairro italiano, mas ele é um bairro negro, e ele é um bairro que tem muita população nordestina. Então, o movimento negro ele está em várias expressões. Essas pessoas, elas são de lá. Eu venho de um bairro periférico, da cidade de Ademar, né? Nas periferias você vai encontrar a expressão dessa negritude, sabe? Esse acolhimento. São os grupos de capoeira que você participa, né? Que são verdadeiras famílias, né? Os grupos de capoeira. A sua comunidade de terreiro, a sua comunidade de umbanda. São locais também, são famílias, né? Exatamente, são famílias, são um lugar onde você renasce, né? Isso são movimentos negros, né? Porque são movimentos que estão aí resistindo para continuarem existindo, né? Então, eu penso que você, para resistir, para você sobreviver nas grandes metrópoles, né? Você tem que se juntar com a negrada, você tem mesmo que se juntar com a negrada. Quando eu entrei aqui na USP, eu entrei na USP em 1995, para cursar Ciências Sociais. E num auditório lá da FEFELESH, grandão, assim, tipo, maior que esse, acho que né? Aquele auditório lá da FEFELESH. 100 alunos de aula inaugural, acho que foi até a professora Maria Arminda que deu aula inaugural, nem lembro, sei lá. Mas eu sei que tínhamos 100 alunos na sala de aula. E, tipo, eu vim da perifa, sabe? Tipo, eu bati o visu, assim, olhei, e era eu, uma preta, e um outro cara preto. Acabou, né? A universidade mudou muito, né? De lá para cá, com as cotas, com as coisas todas. Imagina como eu me senti. Acabou com o meu psicológico. Você entendeu? Eu vinha para cá, eu demorei 9 anos para me formar. Primeiro que, assim, eu entrei na universidade com 24 para 25 anos, já era mãe, trabalhava 8 horas por dia, sacou? E, assim, era muito difícil, já por essas questões socioeconômicas. Aí eu chegava na universidade, mano, eu ficava num canto ali, eu era ex-fumante, eu voltei até a fumar cigarro, porque o cigarro era tipo uma proteção, tipo uma máscara que eu usava ali, vou fumar o cigarro, e eu fico aqui num canto porque eu estou fumando.
porque tipo, eu nem sabia como conversar com as pessoas, né? Aí, até que eu descobri o tal do núcleo de consciência negra, e realmente não era uma coisa assim que dava para eu militar, frequentar, etc. e tal, porque eu cruzava a cidade. Eu morava lá na Zona Sul, trabalhava lá na Praça da Árvore, e estudava aqui na USP, aí de noite ia lá, voltava, entendeu? Fazia todo esse circuito, pegava meu filho com a minha... Era um trampo. Então, tipo, mas eu conheci o núcleo de consciência negra e fui dando umas prioridades na minha vida, sacou? Eu fui sindicalista também, uma coisa que me aproximou de outras mentalidades, né, de conhecer outros mundos. A USP já abriu várias portas, vários mundos para mim, mas foi no núcleo de consciência negra, através da dança afro, que eu me encontrei uma família, sacou? Assim, então, você tem que se enturmar também, procurar estar junto, né, nesses centros urbanos, porque senão você não dá. Seu psicológico não aguenta mesmo, porque a gente vem de várias violências, né? Agora eu tenho pensado, falei para vocês que eu estou pensando em educação e arqueologia, eu tenho pensado muito nessa perspectiva do afroafeto, sabe? E tem já uma discussão na arqueologia sobre afroafeto e tal, mas eu estou pensando no afroafeto desde porque esse conceito de afroafeto ele é muito trabalhado na educação infantil, sabe? Então, eu estou pensando desde a educação infantil, porque é desde a educação infantil que a gente sofre preconceito, né? Ontem eu estava lá na minha casa preparando essa apresentação e eu moro aqui no Morro do Querosene. Então é um bairro, né, onde as crianças brincam na rua, tal, não sei o quê. E daqui a pouco eu escuto um menino falando para o outro. O meu cabelo é encaracolado, mas o seu... E o outro falou, o meu também. Aí ele falou, não, o seu cabelo não é encaracolado, o seu cabelo é crespo. Ah, sai para lá, neguinho. 2 moleques desse tamanho, sacou? Então, é isso. É muita violência, desde sempre. Né? Imagina, aí você chega na universidade, você vem de fora, imagina que você vem de fora, sei lá, estudar aqui. Gente que vem do Nordeste, né? Além do frio que passa aqui, né, que já é uma tristeza para essa galera que sempre reclama, né, Mal? Ainda se depara que é outra realidade. O Sudeste, né, como o Mal falou, é outra coisa, né? Então, eu acho que é isso. Tem que se enturmar mesmo. Mais alguém, pessoal? Opa! Boa tarde para todo mundo. Obrigado pelas palavras, Paty, Maurício. Sempre gostoso ouvir pessoas, eu pelo menos gosto muito de ouvir. E pensei em 80 milhões de coisas, obviamente não vou falar tudo que eu pensei, não vou falar nada com nada, mas acho que é uma vontade de compartilhar e brisar junto, e pensar junto. Mas antes de eu falar, eu vou fazer um convite, porque senão eu vou esquecer do convite no final. Mas a gente teve uma reunião de discentes da pós-graduação de Ecologia, na semana passada, sobre o marco temporal e outros retrocessos ambientais, né, como as consequências da reformulação dos ministérios. E uma das coisas que a gente gostaria de fazer é se juntar aqui na Biologia, na quarta-feira, às 5h30 para fazer cartazes, muitos milhões de cartazes, e espalhar eles por aí, né, como uma forma da gente se colocar visualmente enquanto instituto, né, e levar o debate para outros lugares também, né, deixar esse debate mais presente, para que a gente também não só assista tudo isso acontecendo. E acho que enquanto você falava também, Paty, eu fiquei fazendo muitos paralelos assim, né, da questão quilombola com a questão indígena, assim, né, porque você colocou nessa coisa da auto-intitulação dos territórios quilombolas, né, eu fiquei pensando nisso, assim, porque o marco temporal ele está inclusive nesse lugar, né, de definir o que pode ser um território indígena. E fiquei pensando como que é essa pressão dentro dos territórios quilombolas, porque eu imagino que seja a próxima fronteira, né, porque o agronegócio não cansa de explorar diversas populações. E mais uma coisa que eu fiquei pensando ouvindo vocês, e te ouvindo agora, né, você falou muito sobre fazer comunidade.
E acho que todos os exemplos que vocês falaram são sobre comunidades. E comunidades não só enquanto relações com pessoas, mas enquanto formas de viver, formas de criar, fazer. E eu acho curioso que eu vejo... Aqui na USP mesmo, a gente vê como as comunidades vão sendo desfeitas, né? O capitalismo é um processo de desfazer comunidades. E a gente vê isso com a gentrificação, né? Com a expulsão de povos urbanos, a gente vê isso com a expulsão de povos rurais, e a gente vê isso na biologia, né? Hoje eu estava conversando com o Antônio, que é funcionário aqui, que está na zoologia, e a gente estava batendo papo que é isso, né? Não existe mais funcionário da USP, né? Todos os serviços foram terceirizados. E é louco, porque isso é uma forma de impedir comunidade também, né? Você vai tendo cada vez mais pessoas com trabalhos passageiros, cada vez mais pessoas com trabalhos que são muito pontuais e que não formam relação, não formam vínculo, né? A maior parte das pessoas negras na USP está onde? São os funcionários, e, né, que estão tendo postos cada vez mais precarizados e está sendo cada vez mais difícil de se fazer comunidade. E aí eu fico pensando um pouco nesse lugar também de tudo isso, né? O que a gente faz, como que a gente vive todo esse processo. E me parece que é muito sobre um embate de visões de mundo, né? E a gente tem uma visão de mundo dominante, que tem o poder nas mãos, que é uma visão de mundo de desfazer comunidade, de produzir crescimento econômico, com uma certa visão do que é economia, do que é crescimento, do que é desenvolvimento. E que achei muito massa falar do Maurício de trazer isso também, né? Tipo, acho que é uma questão de embate de visões de mundo e que realmente essa visão de mundo vai levar todo mundo pra merda, né? E pra gente não ir pra merda é sobre adquirir outra visão de mundo e que não é um processo fácil, não é um processo tranquilo e não é um processo passivo, né? Eu acho que aí entra outra coisa que eu queria compartilhar, que acho que ouvi de vocês também, essa coisa da gente parar de ver conservação como um processo passivo, né? Que a gente vai, delimita e fala, essa área agora é conservada. A gente, né, reconhece a comunidade, essa comunidade agora está conservada. E pensar como isso é feito, né? Porque, no final, a conservação é um processo ativo e que requer um certo tipo de olhar sobre o território, né? Requer um certo tipo de ver o território. Não é só assumir que ele vai continuar existindo lá. Mas existem as relações sociais, socioambientais, que produzem esse território ser do jeito que ele é, né? A floresta em pé não está em pé do jeito que ela está ao acaso, né? A Amazônia não é a Amazônia porque acaso do destino e a natureza é muito bonita e não tinham seres humanos lá há 10, 13 mil anos atrás. O Cerrado não é como ele é também, sem a ocupação de todos os seres que habitam, né? Humanos e não humanos. Então, não sei, pensar um pouco nisso que eu acho que tem a ver com pensar a conservação como um processo não passivo e que tem princípio, tem ética. Porque aí eu pensei sobre visão de mundo também, pensando sobre o papel da ciência nisso, sabe? Da gente olhar para a ciência como um lugar não neutro. E um lugar que tem visão de mundo. E que o conhecimento produzido aqui, na USP, em todo lugar, ele serve a uma certa lógica também, né? E pensar como que a ciência também está dentro disso. E ela pode contribuir para uma outra visão de conservação, para uma outra visão de mundo, que faz com que a gente possa construir um bem viver, né? Com que a gente tenha um projeto de sociedade que visa o bem viver de todos os seres, povos e diversidades. É isso, falei demais, desculpa, gente. Qual o seu nome? Coxinha. Legal. Acho que você trouxe muitas questões que dialogam com o que a gente buscou aqui compartilhar. E, de fato, o momento atual, para a gente lidar e pensar com a crise ambiental, com essas injustiças, esse movimento, essa nossa capacidade de estarmos juntos em diferentes coletivos e se aproximando dos iguais e também dos diferentes e criando essas redes, é o que parece que é algo que nos dá uma esperança de futuro mesmo, não é? Então, o Estado ele é importante, a gente vem batalhando aí para garantir que o Estado seja presente, mas o neoliberalismo ele está roendo tudo por dentro, não é? Então, parece que o próprio Estado ele já não é suficiente, né? A gente precisa se unir, fazer coalizações de outras formas, né? A gente precisa, inclusive, os diferentes precisam se unir para pautas em comum, né? Então, a pauta ambiental, ela precisa de uma grande coalização de diferentes movimentos sociais, movimento negro, movimento indígena, movimento gay, movimento, enfim, vários movimentos para que a gente defenda essa bandeira, né?
Mas isso que as comunidades, lá onde, no meu caso específico, né, onde eu venho aprendendo, isso é muito forte, né? Essa nossa capacidade de fazer compadrio, de criar compadres e comadres para a gente, quando precisa, a gente se junta, né? Quando alguém precisa, né, todo mundo para o que está fazendo para ajudar aquela determinada família, para superar aquela dificuldade. E aí, quando a outra família precisa, todo mundo para e vai ajudar aquela outra família, né? Então, isso, claro, que é numa escala bem menor, mas é um movimento muito interessante que, como você colocou, o mundo capitalista ele não nos permite, né, fazer isso, porque a gente, cada vez menos, vem conseguindo criar vínculos, né? A gente se muda o tempo inteiro por causa da especulação imobiliária, a gente, na faculdade, aprende a competir o tempo inteiro, a gente não aprende a ser solidários, né? A ciência ela é muito competitiva. Então, a academia, um colega fala, né, quando ele lê o meu trabalho, que eu vou nessa perspectiva do fazer parentes. E ele fala, a academia é ao contrário, a gente está criando feudos o tempo inteiro. Criando feudos, criando paredes e defendendo o meu território e aqueles meus alunos que estão dentro desse lugar, e todo mundo fica brigando um com o outro, né? Então, é uma mudança mesmo. Não é a nossa geração que vai resolver, mas a gente precisa começar a tentar fazer coisas diferentes, né? A se juntar de uma forma diferente. Então, enfim, um pouco que a sua fala me fez pensar. Eu concordo com o Mal, do que ele falou, né? É bem por aí. Eu fico, quando você fala sobre a ciência neutra, né? Foi as primeiras coisas que eu falei aqui. Olha, quando a gente está falando de quilombo, a pesquisa, e esses 10 anos trabalhando no quilombo, e qualquer área do pensamento aí, você não pode mais ficar lá restrito, né, ao seu objetinho de pesquisa, ao seu sujeitinho, aquela coisinha ali, né? Não, você ainda mais compromisso. A gente está falando aqui de comunidade, né? A gente está falando de povos indígenas, comunidades ribeirinhas, né? Pessoas, né? A gente está falando de pessoas e como é que você vai se restringir a isso com genocídio, entendeu? No campo, o genocídio da população negra nos centros urbanos. Como é que você vai se abster de falar disso, né? Isso tem que ser a discussão, a ordem do dia, tem que estar inserido lá no seu trabalho, tem que abrir o seu trabalho, tem que estar presente, né? De alguma maneira você tem que alcançar essa comunidade, né? Você tem que produzir algum pensamento ali, mesmo que seu trabalho seja estritamente, sei lá, teórico, você tem que pensar sobre essas questões, né? E você me fala dessas coisas, né? A mesma coisa, por exemplo, das cotas, né? Que você falou do Estado, o Estado ruindo por dentro, e eu fico pensando das cotas. A gente tem as cotas. O que adianta as cotas? Adianta muito, em muitas coisas, mas e a manutenção desses estudantes na sala de aula, né? Como é que você consegue manter esses estudantes na universidade? Tem que completar o processo, né? A discussão tem que ser completa. Então, quando a gente pensa, as comunidades remanescentes de quilombo, importante sim, a certificação é importante, a titulação é importante, porque tudo que tiver legalizado, né, nesse sentido, é importante, a titulação é importante, está na lei, é um direito, eles têm que lutar por isso. Mas olha aquele exemplo que eu dei lá de Vila Bela da Santíssima Trindade. Como que aquele povo vai viver daqui? Os herdeiros, né? Os filhos das pessoas que eu conheço lá, os pais, crianças que eu vi crescer, né? Que era pequenininho, hoje é tudo, né? Tem filho e tal, não sei, os filhos e os filhos com aquilo lá tudo contaminado, cercado de agrotóxico, contaminando toda a água lá que eles bebem, etc. e tal. Então, é complicadíssimo, né? Complicadíssimo, porque essas famílias também elas vão se desfacelando, né? A gente vê vários movimentos. Primeiro, eu via bastante movimento das pessoas saindo muito do quilombo, porque não tinha trabalho. Então, ia para Cuiabá, ia para outros lugares. A gente sempre observou muito, né, essas rotas migratórias e tal, por conta de ausência de trabalho e tal, essa intensificação da ausência de trabalho. Mas eu também vejo movimentos contrários, entendeu? Das pessoas voltando para suas famílias, porque está muito difícil viver separado. Está muito difícil viver sozinho. O rapaz que saiu agora, que fez aquela pergunta lá, né, o que a gente faz, como cuida da saúde mental, tem muita gente voltando para cuidar da sua saúde mental,
porque tem que viver no coletivo, né? Se voltar para dentro também, né? E se voltar para dentro nesse sentido, mas se expandir, fazer essa comunhão, sabe? Participar do movimento negro, ir lá no Vai Vai Saracura, tanto que você aprende, tanto que, sei lá, eu me sinto mais fortalecida desde que eu comecei a participar, ter uma outra visão, conhecer até uma outra São Paulo, sacou? Ter uma outra perspectiva sobre o trabalho em conjunto, né? Porque participar de um movimento, quem participa de movimento, vocês que organizaram a semana, e quem participa de algum movimento aqui acadêmico, né, de estudantes, etc., sabe a importância disso? É revolucionário na vida de uma pessoa que tem esse potencial. Eu fui sindicalista, praticamente eu não participei do movimento acadêmico, mas foi revolucionário na sua medida, sabe? Então, a gente realmente tem que se unir, tem que se juntar, senão só ceifadora. Gente, infelizmente, temos que se encerrar, porque tem uma aula daqui a pouco para começar. Agradecemos muito os presentes, muitos os convidados e a convidada, e espero que consigam participar das demais atividades da Semana do Meio Ambiente, que começou agora. Como eu falei no começo, para quem chegou depois, aqui é o QR Code para receber certificado desse evento. E agora vai começar agora às 2h, corram para lá, daqui a 1 minuto, no CP, com as abelhas nativas, uma oficina, uma demonstração, uma apresentação do meliponário que tem lá. No portão ali, acho que, não sei o número agora, mas é o portão perto do CRUSP, do CP. Tá bom? Obrigado, pessoal.